boa noite, mais uma quinta-feira aqui com vocês, na emissora Vale TV, com o nosso programa que traz muitas informações para vocês sobre o mundo do espectro autista, né? Aqui o Te Aconchega, ele é todas as quintas-feiras, às 19h30, aqui na emissora, no canal 14, para o pessoal de Novo Hamburgo e região, e no canal 6, para o pessoal de São Leopoldo. Mas, para quem não conseguiu assistir no ao vivo, vocês sabem que o programa fica salvo lá na página do Facebook da emissora Vale TV e também na página do YouTube da Vale TV. Mas eu tenho feito uma coisa diferente agora, que eu não fazia antes na minha rede social do meu Instagram. Agora eu sempre deixo lá na minha bio o último link do programa anterior. Os dois últimos programas vocês podem olhar lá. E o programa da semana passada, eu trouxe duas convidadas que no final ela encerrou, eu sempre quis fazer isso, gente, ela encerrou cantando uma música. Eu trouxe uma menina de 18 anos, autista, que é uma artista, né, e conta a história da mãe dela, da luta que elas tiveram. Se vocês não viram, vão lá no meu Instagram ou vão na própria rede social da Vale TV, né, que vocês também vão achar lá o programa gravado. Porque como a emissora é de programa fechado, né, de canal fechado, só quem é assinante consegue assistir. Mas vocês que não têm assinatura da Claronet, podem assistir o programa depois lá na rede social da Vale TV, tá? E, gente, hoje vocês sabem que tem vários temas para a gente falar sobre isso, é muita coisa para a gente conversar sobre o autismo, né? E eu sempre procuro trazer pessoas que realmente tragam informações válidas, importantes para vocês de casa. Às vezes são coisas básicas que a família de casa não sabe e precisa saber. E vamos supor que vocês não tenham ninguém autista na família, o que hoje em dia está bem difícil, quase todo mundo conhece alguém ou tem alguém. Compartilhe esse vídeo, esse programa, passem adiante para a gente poder levar mais informações para as pessoas. Porque eu sempre digo assim, ó, precisa ser falado muito ainda, por mais que já esteja melhorando muito, isso está sendo falado mais, mas ainda precisa melhorar mais ainda, tá? E eu trouxe hoje duas profissionais, duas advogadas, que atuam diretamente na causa dos autistas, no direito dos autistas, né? Hoje eu trouxe aqui para nós, para falar com nós, para explicar, para tirar nossas dúvidas, há uma coisa importante também, tá, gente? Como o programa é aqui na emissora, quem assiste na TV não tem a possibilidade de fazer perguntas para os nossos convidados. Mas para vocês que estão assistindo aqui no Facebook e no YouTube, pode deixar as perguntas ali nos comentários, fazer algumas sugestões, algumas coisas que as doutoras depois falam com vocês, tá? Hoje a gente tem aqui com a gente duas advogadas. A doutora, eu brinquei com ela durante o tempo todo, porque eu tinha que falar o nome dela várias vezes para poder falar certinho para vocês aqui, né? Que é um nome um pouco diferente. O meu nome já é diferente, né? É Sayonara. Mas o dela também é diferente. É Maviane Salgou, é isso, né? E a doutora Marina Simões. Então a gente está com essas duas convidadas aqui hoje para falar para vocês sobre o direito dos autistas. Eu vou deixar que elas se apresentem. Obrigada vocês duas por tirarem um tempinho na agenda, vir aqui falar comigo no programa. Falar um pouquinho sobre vocês, de onde vocês são, né? O que vocês, a área que atuam, e depois eu vou trazer as perguntas que o pessoal fez para passar para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Primeiramente eu queria agradecer a Vale TV por esse convite, por estar aqui falando de um assunto tão importante e que cada vez mais a gente precisa falar. Meu nome é Maviane e a gente é advogada, a gente atua a gente é especialista em direito civil e a gente atua diretamente no direito de saúde e auxilia também a questão dos direitos das pessoas com deficiência, com autismo, enfim, atuamos bastante nessa área. E a gente tem um canal, né? Se vocês precisarem de algum auxílio, qualquer dúvida, também pode chamar a gente por lá que a gente vai estar à disposição para auxiliar vocês. Tem um conteúdo bem bacana, a gente sempre tenta postar coisas acessíveis e dúvidas comuns, né, das pessoas, para que a gente consiga esclarecer o máximo possível as questões mais simples do dia a dia. Essa aqui no caso é a doutora Marina e a Maviane. As duas trabalham juntas, né, no escritório. Vocês têm escritório em Porto Alegre, isso? Isso. E também atende em Canoas. Em Canoas. A gente atende o Brasil inteiro, né? Hoje em dia tem muita coisa online, né? Essa vantagem. Então, a gente está à disposição em todo o estado, todo o Brasil. Então vamos entrar no nosso tema de hoje, porque gente, é tanta coisa para perguntar para vocês duas, que um programa só vai ser pouco.
Eu até disse para elas, hoje deu uma atrasada aqui nas gravações, a gente vai ter que marcar outro dia, porque eu tenho certeza que vai ficar perguntas para depois. Bastante assunto. Temos para falar de escola, de plano de saúde, que mais? Transporte, carteirinha. Nossa, é muita coisa para a gente falar, né? Mas vamos começar pelo básico, né? O direito dos autistas. Se vocês puderem falar um pouco para as pessoas, né, sobre isso. Hoje nós temos 3 leis principais, né? A partir de 2012, com a Lei Berenice Viana, nós tivemos os direitos básicos dos autistas positivados na lei, né? A questão do acesso à saúde, acesso à educação, o dever do Estado, né, em prover isso também. Agora também nós tivemos em 2015, né, a LBI. Isso. A lei brasileira de inclusão, né? Então, a gente teve a Berenice Viana, como ela comentou, que é uma lei que traz o autista como deficiente, e com isso, ele acaba tendo vários direitos e várias formas de ser incluído, né, nesses benefícios. Então, essa lei foi uma lei de extrema importância para ele ter essa garantia nesses direitos que todos têm, que todos temos, né, e que podemos ser beneficiados disso. E a LBI, ela é de inclusão, uma lei de inclusão, então ela visa trazer benefícios referente à escola, referente a trabalho, né, a inclusão no ambiente de trabalho, que é tão importante, né, e também a lei do Romeu Mion, que vem em 2020, que é uma lei que traz a carteirinha, né, de identificação do autista. Os pais procuram vocês para qual demanda, assim, o que mais aflige os pais, assim, que procuram se é preciso contratar uma advogada para resolver tal questão? Normalmente, eles procuram em razão da negativa do plano de saúde para tratamento, né? O autista precisa normalmente de um tratamento multidisciplinar, conjunto de vários profissionais que atendem em várias áreas essa criança. É a fono, é a terapeuta ocupacional, da terapia ABA. Então, é um grupo de especialistas que atendem, né, essa criança. E acontece que o plano nega normalmente, né, porque eles entendem que não está no rol da ANS, e em razão disso acaba tendo que judicializar, né, o benefício de poder fazer todo o tratamento necessário. Eu vejo sim, eu tenho pacientes, até vou fazer essa pergunta para vocês, eu tenho pacientes que hoje atendem no meu consultório particular, que eles têm convênios, mas o que acontece? Convênio no qual eles têm, não tem a profissional com a qualificação que eu tenho. Né? É uma nutricionista que trabalha, que se qualifica para atender o público autista, tem um diferencial, tem uma diferença, né? Não é um atendimento normal de uma nutricionista, né, que tipo montar um plano alimentar, até porque eu trabalho muito com seletividade, né, com essa questão alimentar bem complexa. E eles acabam tendo que pagar comigo a consulta particular, porque não tem no convênio. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, ó, no caso, para esses pais entrarem na justiça, eles precisam entrar com o laudo do neuro para fazer esse pedido, ou só a vontade de tratar a seletividade alimentar, porque eles sabem que o filho deles tem, procurar um nutricionista, o nutricionista dá essa... A gente não dá laudo, né? O nutricionista não dá diagnóstico, quem faz isso é somente a área médica. Mas digo assim, eles precisam de um documento médico ou só um relatório, um documento que o nutricionista oferece para os pais já é o suficiente para entrar na justiça? O ideal, né, é sempre a gente juntar o maior número de provas possíveis. Então, todos os exames, laudos, documentos que tenham que embasem a necessidade dessa criança ou desse adolescente vai ser de extrema utilidade, né? Não é necessário obrigatoriamente um laudo específico de um profissional, mas é importante que tenha essa recomendação, que tenha especificado a periodicidade, a necessidade e o tempo geral desse tratamento, né? É toda uma questão de demonstração. Eu percebo muito que vem, né? Porque eu atendo numa clínica aqui em São Leopoldo, que também tem muitos processos jurídicos, assim, né? Quase sempre eu sou esquecida, né? Eu sou a esquecida. Eu sou esquecida por alguns profissionais, né? Mas já tem neuro que já lembra da nutricionista, né? Eu até brinco assim, ó, nem todos precisam de terapia.
Graças a Deus, nem todos precisam. Mas todos precisariam de uma consulta, pelo menos, de uma avaliação de nutrientes, de coisas de cada criança, né? Um acompanhamento básico, né? Até porque se falta alguma vitamina, alguma coisa, pode prejudicar os demais tratamentos, né? Sim, e seria contramão, né, um pai querer a nutricionista, sendo que não tem os outros profissionais. Eu acho que é difícil. Sim. Né, que aconteça essa mão, mas eu te perguntei isso porque como eu tenho esses pacientes que têm plano de saúde, que pagam particular para mim, porque não tem essa questão. Outra coisa que eu tenho sofrido bastante é a solicitação de exames. Sim. Né, porque até pouco tempo atrás eu não tinha problema nenhum, porque eu peço muito exame. Né, que várias coisas estão relacionadas a muitas outras coisas. Claro. E eu tenho que acabar pedindo, né, para poder ajudar essa família, Sim. ajudar essa criança até desenvolvendo as terapias. E tá tendo um problema gravíssimos, assim, com os planos de saúde, né, de não aceitarem mais os pedidos da Nutri, agora tem que passar pelo médico. E tem essa questão também dos médicos, alguns, vamos supor um pediatra que não se qualificou, ou alguém que não estudou sobre isso, Sim. eles não entendem sobre alguns exames, eles não sabem por que a nutricionista está pedindo isso. O que a nutricionista vai fazer com isso? Só que eles não sabem, né? Que eu estudei, fiz a pós para poder trabalhar isso. E eles não pedem. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Administrativamente, às vezes é mais complicado demonstrar para o plano de saúde a necessidade, né? Até porque o médico ele acaba não tendo essa integração com o tratamento que, por exemplo, você estaria fazendo. Mas judicialmente é mais fácil, né? Judicialmente tu consegue demonstrar para o juiz que tem essa necessidade, que tem esses documentos que embasam, né, que precisa desses exames, por exemplo. Então acaba ficando mais acessível, né, conseguir pelo judiciário, muitas vezes. Eu até conversei com um médico e ele me disse assim, Saná, sabe qual é o problema? A gente é cobrado por solicitar exames. Aí eles têm receio de perder o tal do credenciamento com o plano, eles acabam não pedindo para não se incomodar. Eu disse, Jesus, como é que, ao invés de melhorar as coisas, parece que eles estão reduzindo, né, Não poderia. Não, mas tem muito plano de saúde assim, né? Mas se tem a necessidade e precisa mesmo, e isso for negado pelo plano, pode inclusive pedir uma liminar no processo. Teve um processo bem grande agora, há pouco tempo, quando o plano de saúde, que ele cancelou todos os convênios das crianças autistas, né? Não sei se foi, não sei qual foi o plano de saúde, não sei se vocês ouviram falar. Acho que foi a Nil, uma coisa assim. A Mil. Isso, cancelou todos, simplesmente resolveu cancelar os contratos. E outra coisa que eles fazem também, não sei se podem, vou perguntar para vocês agora, quando a pessoa vai fazer um plano de saúde, tá? Questão de carências, como é que funciona? Que também é outra questão. E valores, porque a minha irmã fez um plano de saúde agora há pouco tempo com meu sobrinho, e vinha essas perguntas sobre o autismo, e meu sobrinho é autista, o mais novo, e parece que o valor é outro. Mas não pode. Assim, o plano de saúde, na verdade, vou começar falando basicamente do seguinte: a lei Berenice Piana já deixou claro que o autismo é considerado uma deficiência. Se ele é considerado uma deficiência, ele não é uma doença, né? Porque uma doença tem como ser uma doença pré-existente, né? Eu tô com uma doença e eu vou me cadastrar no plano de saúde, né? Não é o caso. Deficiência e doença são coisas diferentes. A doença, basicamente, seria ali a ausência de saúde em si, né? A deficiência, ela é uma condição da pessoa, né? Aquilo não vai ser alterado com o tempo. Ela pode ser intelectual, ela pode ser sensorial, ela pode ser física. E aí, essa é a diferenciação principal para a questão ali da carência do plano de saúde, né? Isso. Então, ele não vai ter uma carência de 24 meses, não pode ter essa exigência, né? De 24 meses de carência. Ele vai cumprir uma carência normal de uma pessoa como se não tivesse nada. Então, não tem uma doença pré-existente para cumprir uma carência de 24 meses, e sim uma carência de 180 dias normal. Obviamente que, se houver alguma emergência, é uma carência de horas, né? 24 horas, emergências então, e urgências, né? Então, tu tem uma carência de 180 dias, e não de 24 meses, que são 2 anos, né? Aguardando para poder utilizar e seguir o tratamento. E isso aparece para vocês no escritório de vocês? Aparece? Aparece sim. É bem comum essa questão da problemática com o plano de saúde, porque eles tendem sempre a negar, né? A primeira de arrancada, assim, geralmente a negativa ela é bem comum, então a gente acaba recorrendo administrativamente e se não consegue, daí entra pela via judicial,
com medida liminar, que nem a doutora Maviane falou, né? É que normalmente eles negam alegando que não consta no rol da ANS os tratamentos. Então, Sim. então essa negativa ela vem e aí a gente tem que ou fazer uma notificação extrajudicial, né, para pedir que eles, enfim, revejam, né, essa negativa, ou entrar com um processo judicial pedindo uma liminar para que ele possa seguir o tratamento, enfim, ou iniciar o tratamento. Eu até já ouvi falar de gente que fez assim, ó, recebeu o laudo de autismo do filho, aí resolveu fazer um plano de saúde. Aí fez o plano de saúde, mentiu que a criança não tinha diagnóstico, né? E depois foi com outro profissional, fez de novo uma nova avaliação para daí entrar com o laudo do autismo para não sofrer essas... Mas não tem essa necessidade, né? Não há necessidade de fazer ou de mentir. E como eu expliquei anteriormente, o autismo não é uma doença, né? Ele é uma condição. Ele já é considerado uma pessoa com uma deficiência, né? Então, ele já está enquadrado nessa lei justamente para receber esses benefícios, né? Sim. A lei visa isso, né? Pela medicina, eles não tratam como uma doença, uma deficiência, né? Mas, conforme a lei, ela trouxe justamente para garantir esses benefícios. Para incluir, né, na questão, os portadores de deficiência hoje, eles têm vários direitos específicos, né? Por exemplo, de acesso a transporte, acesso diferente à saúde, acesso diferente à educação. Então, eles acabam enquadrando o autista nesse escopo para ficar mais simples de ter os acessos aos direitos, né? Inclusive cotas, né, no Sim, trabalho. Direito a cotas. Então, entra dentro desse nicho, né, para conseguir um melhor acesso ao direito ao trabalho, né. E a gente vê também, nesses, assim que eu atendo, eu vejo muitos, que normalmente quem entra na justiça são famílias que não têm condições de arcar com todas essas terapias, Sim. né? Aí, esses dias eu conversei com uma mãe e disse pra ela assim, mas procura os seus direitos, vocês têm direitos, né, pra ver. Ela disse assim, mas o advogado vai ser muito caro. Hoje em dia é possível, né, a pessoa procurar a defensoria pública se ela não consegue ter acesso a um advogado pago, né? Também ela consegue procurar os foros das cidades, eles costumam ter a justiça, o JEC, né, que a gente chama o juizado especial também, e eles conseguem prestar também toda essa orientação, né? Mas é sempre importante lembrar que é dever do Estado prestar isso, ele não é só um dever do SUS, né, da área da saúde, mas ele é um dever jurídico também, né, de prestar essa informação, de possibilitar esse acesso. No caso, essas famílias, assim, para ir tem uma renda para conseguir esse do Estado, o advogado? A defensoria pública? Isso. Tem uma renda, se eu não me engano, acho que é até... Acho que é 3 salários mínimos a renda máxima, se eu não me engano, para conseguir... Eu ainda comentei com essa mãe, assim, mas olha quanto que tu vai gastar, tá pagando terapia particular, para um pouquinho, vê alguém do advogado e vai atrás, porque faz um, depois faz outro, sabe? Fica aquelas terapias pingadas. Não, e é importante lembrar que o SUS tem que prover isso, né? Às vezes a gente chega no posto de saúde e não consegue ver, não consegue nem explicar muitas vezes o que está precisando, né? Mas através da via judicial é possível sim se obter isso, se junta orçamento, se junta laudos e se demonstra a necessidade, existe esse acesso e ele é possível sim. Mas falando assim, parece que dentro do que eu vivo nos consultórios, parece que é uma coisa tão difícil, né? É burocrático, né? Eu acho que mais que difícil é burocrático. E tem outra questão também, né? Ganhou na justiça. Aí o juiz lá deu 3 meses. Depois de 3 meses tem que entrar de novo. Aí depois tem que entrar de novo. Normalmente os processos tu consegue ter uma constância no tratamento, né? Aí eles já passam pro PRO normalmente, e aí eles que é um processo administrativo dentro do plano de saúde, normalmente o IP tem muito isso. Então, o que acontece? Eles fazem um processo administrativo e a partir do processo judicial ele vem recebendo mês a mês. Então, ele presta... Normalmente acontece o seguinte, ele faz a prestação de contas, junta as notas fiscais e, na sequência, o plano de saúde devolve na conta o valor, né, que foi gasto com o tratamento no mês. Normalmente, a pessoa paga e depois o plano paga a pessoa. Acontece. E tem geralmente é o reembolso, né? A política de reembolso. Que apresenta a nota fiscal e eles fazem um reembolso. Mas também tem alguns casos que a gente comprova que a família não tem condições de fazer o pagamento anteriormente e acontece do plano entregar esse valor, a pessoa faz o tratamento, só que ele faz uma prestação de contas,
né, de 3 meses, daí depende de cada vara, cada juiz. Às vezes eles falam para fazer a prestação de conta de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, né? Mas acaba sendo necessário atualizar esses orçamentos, né? Principalmente se vai ser desembolso ao invés de reembolso, né? Isso. Se a pessoa vai receber o dinheiro antecipado, ela vai ter que ficar comprovando a necessidade daquele dinheiro, né? E a quantidade também de sessões. E essa questão da justiça também, eu não sabia disso, fiquei sabendo essa semana, que se tu ganhou tudo lá da terapia, nós disse certinho. E se tu começa com essa história, eu marquei, desmarquei, não fiz, não fui, e não apresentar lá todo certinho, o juiz simplesmente te tira, ou tu não tá levando a certo, tu não tá fazendo, tira o direito, a criança perde o direito de tudo, né? É importante, né, a periodicidade, o acompanhamento ali, né? Até porque esse teu pedido é justamente porque tu precisa, né? A criança precisa, enfim. É que eu vi, você estava falando esses dias que tinha uma criança que tinha que fazer tantas horas de fono, tantas horas de não sei do que, tantas horas não sei o que, só que a clínica não estava conseguindo botar os horários, encaixe dos horários, né? E elas estavam muito preocupadas de que essa criança perdesse o direito dela por conta dos horários, das agendas que não estavam conseguindo encaixar. Tinha, sei lá, 3 horas de fono por semana, né? 3 horas de TO, né? Porque são difíceis de encaixe. No processo judicial tu consegue demonstrar isso de forma mais fácil, porque tu consegue peticionar para o juiz e informar, né? Olha, eu tô tentando horário com a clínica, não tô conseguindo, eu trabalho, tu junta a carteira de trabalho, trabalho das 8 às 18, não consigo levar meu filho nesse horário. E aí também envolve aquela questão trabalhista que a gente estava conversando, né? De redução de carga horária e tudo mais. Então, tudo uma conversa dentro do processo. É claro que diretamente com o plano de saúde a conversa já é mais burocrática ainda, né? De ter essa adaptação e esse encaixe, né? Como tem questõezinhas, né? Falando assim, que, claro, vocês estão explicando assim no geral, mas eu digo, tantos detalhes que precisa ser avaliados, escritos, né? De formas bem... para poder conseguir, e não é uma coisa simples, e eu acho que muitos pais chegam a dar uma desanimada de ter que fazer todo esse caminho para conseguir os direitos que são deles, né? Exatamente. É que nem essa questão que a doutora Mariana estava falando, que é a questão da redução da carga horária, também é uma coisa muito importante para os pais, né? Ou até que precisam, né, levar na terapia. Então, a terapia do autista traz uma demanda muito grande, né? E uma movimentação muito grande da mãe, do pai. Então, acaba que a pessoa precisa reduzir o seu horário de trabalho e, obviamente, não ter nenhum reajuste no seu salário, ter o salário mantido para conseguir dar conta de atender tudo que é necessário. Então, também tem bastante essa demanda de conseguir. Inclusive, agora na questão de empresas privadas, também está sendo bastante aceito no judiciário, inclusive pessoas que são carteira assinada, né, que trabalham em empresas privadas, consigam também essa redução de carga horária para poder atender isso. E tem essa procura de gente pedindo para... Sim. Hoje tem medo de uma demissão, na questão privada é complicado, porque tem a questão da demissão da empresa, né, ou até mesmo do colega ter uma discriminação, ou, né, aquela situação de que o pai sai muito, a mãe também acaba sendo mais um ajuste ali dentro da empresa, né, muitas vezes, do que uma questão de um direito fixo, né, por exemplo, os servidores públicos, eles têm isso garantido em lei, né, uma redução de 50% da carga horária sem a redução salarial. Então, fica mais fácil de tu pedir, né, na parte privada, daí tu acaba tendo que ter uma conversa ali, né, uma boa vontade, muitas vezes, da empresa, do empresário, né, de inceder, né. Acho que é bem difícil, né? Pelo menos que eu vejo, a maioria das mães tem que largar emprego. É muito difícil. Para poder seguir com o tratamento do filho, né? Para te ver o quão é importante a sociedade também criar isso e começar a falar sobre o assunto. Para que, enfim, os empresários e as empresas comecem a entender e trazer, de repente, políticas internas na empresa para que isso seja revertido, né? Em valores, em princípios da empresa, né? Porque só assim a gente vai conseguir. E às vezes até dentro da empresa, né? O próprio empresário tem e começa a ver isso de uma forma diferente, né? Eu acho que para chegar nesse nível, assim, vai demorar muito. Vai demorar. Muito, porque eu digo assim, o básico já é uma dificuldade. Sim, né? E a gente vê que as nossas leis são recentes, né? A lei primária disso tudo é de 2012, né?
Então, não faz tanto tempo assim, 12 anos, juridicamente falando, é muito pouco, né, para uma discussão. Então, a carteirinha agora, 2020, né, 4 anos atrás. Então, a gente vê que juridicamente tem muita coisa mudando, muita coisa evoluindo, e posicionamentos do judiciário já que não tem previsão legal, mas favoráveis, né, para tentar incluir mais, para tentar dar mais acessibilidade para esse direito, né. Vou fazer o seguinte, pessoal de casa, o pessoal aqui do Facebook, da Vale TV, o pessoal do YouTube, esse é um tema bastante pertinente, a gente pode falar muita coisa ainda. Eu vou deixar que vocês façam aqui embaixo as perguntas, tá? Porque tem outros temas que eu quero abordar com elas também, mas eu sei que esse tema do plano de saúde, ele é bem importante, tem muitas dúvidas, muita gente que ainda não sabe dos seus direitos, realmente não sabem que podem procurar ajuda. Vamos só dar uma resumida para o pessoal de casa, assim, o básico, o que os pais podem fazer para garantir o seu direito dentro do plano de saúde. Assim, só para dar a gente falou muita coisa, né? Mas só para dar uma resumida, porque eu quero trazer um tema das escolas, para vocês responderem também para o pessoal de casa. Tá, sim. Eu acho que o principal ponto ali com o plano de saúde é sempre documentar tudo. Guarda todas as provas, todos os laudos, todos os exames, todas as negativas, registra a maioria das coisas por e-mail, pega por número de protocolo, o máximo de informação que a pessoa conseguir para que fique fácil de entrar tanto judicialmente ou pedir administrativamente, né? É sempre importante documentar. Eu acho que é a coisa principal, assim, e tentar sempre também manter as documentações atualizadas, né? E procurar realmente um advogado de defensoria pública para ver a gama de possibilidades, né, que a pessoa pode pedir num processo judicial. Porque muita coisa, às vezes a gente sabe que é burocrático, que demora, mas é possível pedir medidas liminares, né, para que as coisas sejam mais rápidas. O judiciário, ele é bem ativo nisso, ele leva muito a sério essa questão do direito à saúde. É difícil a gente ver a negligência por parte do judiciário, pelo menos nesse ponto. Os processos que a gente atua hoje em dia, eles são uma demanda rápida, né? Acaba sendo, muitas vezes, porque é uma questão de direito à vida, né? De direito à saúde. Então, o judiciário se movimenta bastante. E se não tiver um tratamento no período certo, tem as chamadas janelas, né? Então, se é uma criança que está em desenvolvimento, então, às vezes, tu não tem o tempo. Das crianças, tu não tem o tempo, né? De esperar uma decisão. Então, é importante saber que, sim, tudo que o neuro solicitar no laudo, o plano deve cumprir, não só o plano como o SUS também, se não houver o plano de saúde, né? Porque tem muitas famílias que não têm essa condição. Então, o SUS e qualquer plano de saúde deve garantir qualquer solicitação, musicoterapia, fono, TO, terapia ABA, e o que mais o neuro decidir e entender que aquela criança necessita. Então, isso é básico. Mas aí tu falou uma coisa agora que eu fiquei pensando, no SUS, tá? Porque não tem o básico do SUS, não tem. E como é que vão cumprir com essa ordem judicial, no caso? Normalmente acaba sendo um profissional particular, né? Já que o SUS não tem esse profissional, então vai ser atendido por um particular e ele vai realizar o pagamento para o particular. O Estado paga, né? Daí tu apresenta 3 orçamentos, via de regra, né? Se é um profissional que é mais comum que aí, tenha. no caso, quem faz esse trâmite é o advogado. Sim, os advogados que fazem. O pai chega assim, olha... Ou a defensoria pública, né? Ganhei do SUS, mas não tem profissional que atua na área. Aí ele vai lá e traz para vocês 3 orçamentos. Isso. E vocês, juiz, não tem no SUS profissional que essa família precisa... Eu preciso que o senhor autorize um desses 3. A gente notifica, via de regra, as secretarias de saúde do município e do estado, né? Cada uma tem uma incumbência, dependendo do tipo de atendimento. Quando tem a negativa, a gente ingressa com a ação judicial, aí junta os orçamentos, junta laudo, junta exames, que é aquela questão toda que eu falo para vocês da documentação, né? Da gente conseguir demonstrar a necessidade. E aí junta e pede medida liminar. Daí, se não tem no SUS, daí vai ser privatizado, né? Vai ser pago em particular daí. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui nas redes sociais, tá? Porque eu sei que vocês que estão assistindo aqui no ao vivo não tem como mandar essas perguntas, mas se ficou uma dúvida, vai lá na rede social e deixa a pergunta pra gente daí, tá? Agora a gente vai entrar num outro tema também bastante polêmico,
né? Que é a inclusão nas escolas. Muito. Como é que está sendo, o que eu percebo que os pais comentam comigo, né? Não tem nada a ver com a minha área dentro dos ATs, dentro dos acompanhamentos das escolas. O que os pais estão trazendo para vocês, assim? Porque eu percebo que eu faço na minha anamnese, eu faço essa pergunta, ele tem acompanhamento na escola? Quase todos, não. Não tem. E por lei é obrigatório ter, né? Se houver pedido, né, é obrigatório que tenha esse acompanhamento. E não acontece, principalmente quando a gente fala de escola da rede pública, né? Não tem o Estado não consegue, e eles alegam muitas vezes que não conseguiu, não tinha nenhum profissional se habilitou, né? Porque eles abrem uma solicitação e eles alegam que nenhum profissional se habilitou para fazer. Então, o Estado deveria aumentar o valor, né, que é pago por esse monitor, para esse auxiliar. E até divulgar melhor, divulgar né? melhor. O que eu acredito que falta é essa parte do Estado. E muitas pessoas reclamam. Então, às vezes, só judicializando mesmo. Não, e às vezes os pais têm essa pessoa, eles pagam essa pessoa. Sim. E a escola não permite o acesso dela na escola. Sim. Tem mais essa questão também. É bem complicado porque o acesso ele tem que vir pela escola, deveria vir pela escola, né? E hoje tem várias coisas que não podem ser negadas, né? Não pode haver a recusa de matrícula, não pode ser cobrado valor a maior nas escolas privadas, né, para esse atendimento e para a realização da matrícula também. Então, são vários pontos que são garantidos por lei, mas que na prática, às vezes, a gente não vê a efetividade, né? E esse da monitoria, eu acho que é o mais comum, né? Sim. Mas tu falou uma coisa agora, que eu lembrei também de uma outra situação, de uma família que está passando por um processo complicado na escola, que é uma escola privada. E a escola vai fornecer monitores para essa criança, mas já avisou os pais que vai subir o valor da mensalidade. Isso não é permitido legalmente. Não pode. Não pode. É considerado, inclusive, crime, né? Sim. Pois é, e é uma família que não sabe disso também. Então não pode ser cobrado um valor a maior da mensalidade. Não pode haver nenhuma diferenciação, né? Isso. Esse seria o ponto. Inclusive, agora tem aquela previsão do PEI, né? Que a gente estava conversando também. Sim, que é um plano individual que tem que ser feito de cada aluno, né? Que tenha deficiência para ser apresentado. Então, isso também não pode haver nenhuma cobrança. Então, eles têm que apresentar esse parecer, que é justamente para informar como esse aluno tá, né? Se ele tá indo bem, quais são as dificuldades dele, se ele possui dificuldade de locomoção, ou quando acontece a alimentação, como é que ele tá reagindo em sala de aula, quando foram os momentos de crise. Então, isso tudo tem que constar nesse PEI, né? Que é um parecer onde fica ali determinado quais são as evoluções e quais são as deficiências de cada criança. E as clínicas que eu trabalho, elas pedem esse PEI para as escolas, sim. E tem escola que fica enrolando e não porque manda. É de extrema necessidade, né, para o tratamento da criança, para acompanhar como um todo, né, ter acesso a essas informações. Eu já tenho problemas muito com a questão alimentar das crianças nas escolas, né? Eu tive um caso de uma criança que eu tenho, que ela é bem seletiva, e é claro que a alimentação dela, que ela mais come é refinados, né? São carboidratos, então ela tem sobrepeso por conta da má alimentação dela. Ela está em tratamento comigo, e a escola, como ele tem dia da fruta, que ele ainda não come frutas, coisas assim, a escola resolveu, concluiu que ele não precisa lanchar. Ele almoçou em casa, então ele não precisa lanchar de tarde. Aí ele fica a tarde inteira sem comer, só quando volta para casa que ele volta louco de fome. Porque ele come muito carboidrato, né? Então eles não querem dar para ele o bolo, o pão, as coisas que ele come nesse intervalo. Só porque ele é fortinho. Daí disseram para a mãe que ele não precisava. Como se ele tivesse reservas, entendeu? Nossa, então ele não precisa de comer, porque ele já almoçou em casa, por que ele vai comer de tarde? Total discriminação, né? Total. Não. Além de não fazer a inclusão com os demais, né? No dia da fruta, ele é o único que não está comendo fruta. Então... Só que essa mãe, ela é bem ativa, assim, né? Tanto bem que ela informada. Isso, bem informada. Tanto que ela faz a terapia, as coisas com ele, tudo via judicial, né? Que ela ganha na justiça. Sim. Daí ela falou pra essa escola, então se o meu filho não precisa comer, nenhuma criança mais precisa comer. Porque todos almoçam em casa.
Por que só o meu vai ficar sem comer? Sim, qual é a diferença, né? Daí tiveram que chamar a Nutri da escola, né? E por sorte a Nutri da escola lá, ela me conhece, né? Daí ela disse assim, a Nutri dele é a Sayonara, não sei o quê. Daí ela não falou nada, entendeu? Sim. Pra te ver como é importante ter, né, Essa esse tratamento. integração, né? Justamente. Da escola, da família, dos médicos que atendem ele, né? É muito importante. E no caso, também é todo esse direito também que os pais também não sabem, né? Que nem eu falei para vocês agora, vão cobrar um valor a mais da família. Inclusive, a recusa de matrícula, por exemplo, em colégio, ela é passível até de multa, né? De 3 a 20 salários mínimos pela lei berenice-piana. Isso. Mas está tendo, essa parte eu não sou bem ignorante, eu não sei muita parte. Tem recusa das escolas? Tem recusa, tem a cobrança de valores diferentes também. Tem muita questão envolvendo essa discriminação, assim. As escolas não querem ter o trabalho de ter que providenciar um monitor, ter que elaborar API, fazer esse tipo de coisa. E acabam, infelizmente, recusando os alunos, né? Essa parte, assim, de recusa dos alunos, eu não tinha noção que eles estariam recusando o aluno. Mas isso nas escolas privadas. Sim. Isso. E normalmente daí é com o argumento, não tem vaga. Então aí o pai depois descobre que tinha vaga. Então é uma situação bem ruim, né? Sim. Passar por isso, né? E como é que no caso, descobre que tinha essa vaga e entra na justiça? Como é que faz aí? Não, pode entrar na justiça, sim, e também pode fazer uma notificação formal pro colégio, né? Para providenciar. Para providenciar, se for a questão envolvendo o Estado, daí notifica a Secretaria de Educação, mas é possível, sim, ir atrás e fazer todos esses questionamentos, e dependendo da situação, até mesmo crime de discriminação, né? Claro. No caso dessas escolas, se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar para os pais para ficarem ligados, o que tem que fazer, como procurar vocês, eu digo assim, o que os pais não podem aceitar, de maneira nenhuma. Tem essa parte da discriminação, de não aceitar a matrícula, eles são obrigados a aceitar a matrícula. Eu resolvi matricular meu filho na escola tal, a escola tal, se tem a vaga, se tem vaga, sim. Tem que aceitar. Tem que aceitar. A questão do PEI, que eles são obrigados a fornecer um monitor. Além disso, não ter essa recusa inicial e buscar ter sempre aquela integração com o colégio, né? Então, acho que isso é primordial. Nós até falamos num programa anterior que eu trouxe uma pessoa aqui, uma psicopedagoga, a gente estava conversando sobre isso, sobre o tripé. Escola, família, né? E escola, família e as terapias. Isso. Né? É os tripés para dar certo a evolução da criança, né? Porque que a gente trabalha para essas crianças se tornem umas crianças independentes, né? O básico, pelo menos, né? Alguma coisa do tipo assim. E se não trabalhar em conjunto, se ficar naquela competição, né? De quem sabe mais, de quem... Não, aqui na escola vocês não entram, porque aqui é a escola... E tem também essa questão, assim, de... A acessibilidade é complicada, né? Ainda mais quando a gente vê na rede pública, assim, né? Então, às vezes, até a desinformação dos profissionais que atuam na área da educação. É importante justamente ter esses debates, a gente ver essas informações na internet, na televisão, para a gente conseguir ter uma noção da dimensão que é tudo isso, né? A importância todos esses componentes em assessorar a criança no desenvolvimento, né? Porque é uma coisa que afeta para a vida inteira. No caso, essa família que botou a criança na escola, já está lá na escola matriculado e não estão conseguindo esse monitor, o que ela tem que fazer? Ela tem que primeiro solicitar para a escola o motivo. Essa solicitação não é via WhatsApp, preferência via e-mail, ou o WhatsApp também vale? Vale, mas o ideal é sempre formalizar, né? Tu faz por e-mail ou faz por carta. E pedir sempre a negativa escrita, né? Não só a informação lá da diretora ou da secretaria. Isso, porque daí o colégio vai te fornecer um documento que não conseguiu o monitor, né? Através do Estado, não veio o monitor. E com esse documento, tu consegue entrar judicialmente perante o Estado e cobrar esse monitor. Então, acho que na escola seria mais ou menos esses os direitos, no caso, o monitor, o direito da matrícula, o PEI, o fato de não cobrarem um valor maior do que é. Não ter uma diferenciação de preço, né? Isso, se for uma escola particular.
Tá. Então a gente conseguiu encerrar esses 2 temas, né? Que são bem pertinentes. Tem mais temas que nós gostaríamos de conversar sobre o trabalho, sobre as carteirinhas, sobre transporte, né? Tem muitos outros temas. Então eu vou deixar o convite para vocês duas, para voltarem aqui no Te Aconchega, outra oportunidade, e falarmos mais para o pessoal de casa sobre os direitos deles, né? E dar mais uma pinceladinha nisso que a gente já falou. Sim. Porque precisa ser falado. Por mais que o programa fica salvo, algumas pessoas não veem, né? Depois vão lá e olham. A gente pode dar uma resumida e depois voltar com os temas novos, né? Para falar com o pessoal. Sim. Claro, agradecemos a oportunidade de estar falando aqui sobre esse assunto. E aproveitar e deixar as redes sociais de vocês para o pessoal de casa entrar em contato, né? Os lugares onde atende, telefone, tudo, seria interessante o pessoal saber também. Hoje vocês nos encontram no Instagram, @chamadojurídico. A gente está sempre ativas lá na plataforma, sempre respondendo. Lá também você vai encontrar o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer informação, a gente está sempre à disposição. Então é isso. Gente, então mais um programa encerrando. Vocês viram que tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Então, mais pra frente, eu vou trazer semana que vem, vou trazer uma outra convidada também. Vai trazer muita informação para vocês. Ela é uma neuropediatra. Muita gente aqui já conhece ela. E ela vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, tratamento. Então, aguardem também o programa da semana que vem. Um beijo para vocês e até a próxima quinta.